Quero me apresentar, meu nome é Wesley, venho da Escola dos Profetas em Minas Gerais. Lá eu sou professor, às vezes só agricultor e tenho vindo de lá, convite de vocês, vai ser uma honra estar aqui com todos vocês. Eu não necessariamente tenho notas onde eu posso distribuir. Uma das razões é que eu vou optar para que a gente tenha um estudo em forma de conversa, onde a gente possa estar mais livres para ir para uma direção ou outra, se for preciso, ok? O assunto que eu vou falar basicamente vai envolver ou vai abranger o assunto de metodologia, parábolas, e talvez a gente fale um pouco sobre o assunto do que é um profeta, ok? Então, quando a gente fala de metodologia, ou do método, o método que a gente usa, como a gente normalmente descreve esse método? Quando a gente tem que explicar para alguém o que é o método que a gente usa para estudar a Bíblia, como a gente aborda isso diante das pessoas? Se fosse uma mesa e estivéssemos todos sentados, tenho certeza que vocês já estariam participando. Então, eu realmente quero encorajar que vocês achem que eu não vim aqui só para ensinar, mas que a gente veio aqui todos para estudar, certo? Então, a gente tem um método de estudo da Bíblia. Qual é esse método? Texto prova, certo? Alguém disse Isaías. O que a gente tira de Isaías? Então a gente tem alguns nomes. Alguém mais? Perdão? Não. Ok. Então, esse é um dos nomes, ou isso é uma das formas como a gente diz ser o método que a gente estuda para as pessoas, certo? Então, quando a gente está explicando para alguém o método que a gente usa, como funciona o método? A minha sobrinha pega os textos na Bíblia, vê o que diz e compara com outro texto. Então a gente usa as regras de Miller. E o que Miller fazia era pegava um texto na Bíblia e comparava com outra parte para explicar aquele texto. Referência, né? Perdão? Concordância, referência, né? Ele usava concordância. E pegava um texto, e se ele não entendia, ele passava para outro texto. Certo? Ok. Se eu fizesse a pergunta um pouquinho diferente, e eu vou fazer na verdade, quando a gente fala de Miller, qual a característica principal do seu estudo da Bíblia? Ele ia do texto e só passava adiante quando ele entendia e compreendia aquele texto, né? Pegava o verso, Ok. ele. Então a gente usa as regras de Miller e o que a gente faz é pegar um texto e ir para outra parte da Bíblia para explicar esse texto. Ok? Então, quando a gente fala como Miller estudava, a gente diz, ele passava muito tempo no mesmo texto e só passava para outro texto depois de entender bem aquele texto. Ok? Eu não estou negando e nem vou negar essa ideia de que a gente vai usar outros textos para definir o primeiro texto que a gente está lendo.
Mas para a gente usar outros textos, a gente precisa primeiro entender o texto que a gente está lendo, ok? Então, vamos abrir, eu não sei quantos tem, as regras de Miller acessíveis nos aplicativos. A gente vai olhar a primeira regra de Miller. Todos vão ter acesso. Quantos vão ter acesso às regras de Miller? Eu vou escrever a primeira regra de Miller, então. Regra número 1. Ok. Então, a regra número 1 diz: cada palavra deve ter sua apropriada importância ou relevância, de acordo com o tema apresentado na Bíblia. Como a gente entende essa regra? O que essa regra diz? Se tiver que usar essa regra, ou aplicar essa regra, como a gente faz? Procurar outro, pela concordância, né, referência, outro texto que fala com a mesma palavra. Se ela bater, no caso, com o mesmo sentido da que tu estás estudando, ela serve, senão tu vai para outra até achar o verso que tem aquela palavra que vai ajudar na explicação, né, daquele texto. Aqui tem um texto, por favor, Isaías 28, verso 10. Diz: porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. O que a gente está dizendo é, a gente pega essa palavra, que a gente disse, ela tem importância de acordo com o tema, ela tem importância no texto. Então a gente vai pegar a palavra e vai para outra parte da Bíblia para explicar aquela palavra. Essa regra é a regra número 4. A regra que diz que você deve pegar uma palavra, olhar para aquela palavra e procurar em outras partes da Bíblia é a regra número 4 de Miller. É na regra número 4 que a gente vai encontrar Isaías 28, verso 10 também, mas é uma parte maior. Verso 13. Do 7 ao 29. Perdão? Do 7 ao 29, certo? Ok. Então, para mim, regra número 1 é a regra mais importante nos meus estudos pessoais. Ok? Se eu perguntar... Ok. Então, vou pegar a regra número 1. E vou dizer, a regra número 1 é a que resolve grande parte dos nossos problemas. E o que acontece com a gente é que a gente não entende o que essa regra quer dizer de fato. Essa não é a regra, embora exista uma regra que diga que a gente deve comparar texto com texto, mas essa não é a regra que diz que nós devemos comparar um texto com outro texto. O que de fato essa regra diz? A gente tem o tema. Perdão. O que isso quer dizer? Ok. O que diz contexto? Okay. Vou puxar uma seta aqui. Alguém disse assunto. Alguém disse contexto. Será que alguém pode pegar água para mim? Então, o que a gente está vendo é que quando a gente olha uma palavra na Bíblia, essa palavra é importante, mas ela é importante dentro do contexto. A gente precisa de contexto, ou do tema, ou do assunto. Se a gente não entende o assunto que está sendo abordado, a gente provavelmente tem ideias erradas. E se a gente vai para outros textos para provar aquele texto, a gente pode estar provando algo que não necessariamente está correto. Ok? Então, cada palavra na Bíblia é importante dentro de um contexto. Então,
Alguém gostaria de dar uma outra forma de ler essa regra? Cada palavra tem que ter sua correta conexão no tópico apresentado na Bíblia. Tópico. Ou seja, no assunto. Eu vou colocar o tópico aqui. Ok. Quando estou na escola, um dos exercícios que eu faço com os alunos é: me diga o que isso significa, usando suas próprias palavras, ignorando todas as palavras do texto, e me diga com suas próprias palavras o que você entende daquela regra. Mari, como você entende a regra? Ok. Laura? Que realmente aquela palavra, o que a Mari falou, né? Ela tem que estar dentro do assunto que tu está pesquisando, porque muitas vezes tu pode ter a mesma palavra representando duas ideias diferentes na Bíblia, como acontece, como o leão, né? O leão da tribo de Judá, ou então o leão sendo se referindo a Satanás, que ruge como um leão, né? Ou ao Rei do Norte. Então tem várias situações, tem que saber aonde aplicar. Tem correta conexão, isso? Perdão? Tem que ter correta conexão. Tem que ter uma conexão correta. Nada está por acaso, né? Tudo tem importância. Amém? Irmão? Irmão Ivo. Como o senhor entende essa regra? O que essa regra de fato fala? Um dos nossos hábitos é ler um texto, achar que entendeu e continuar. E o que de fato aconteceu, que a gente não entendeu o que a gente leu. Então, por isso é importante a gente fazer esse exercício. Um dos nossos maiores problemas ao estudar a Bíblia é saltar, é pular pelos textos, pular pelas palavras e não entender o que a gente está lendo. Então a regra número 1 vai ser a regra que vai resolver esse problema para nós, se a gente usar ela corretamente. Quando eu estou fazendo, Obrigado. Quando eu estou procurando um assunto para o sermão, por exemplo, tá? E aquele assunto não entra, não consigo entender aquele assunto, estou lendo a Bíblia, o que é que eu faço? Isso é o que eu sempre fiz na minha vida, tá? Eu me boto de joelho e vou pedindo a orientação a Deus. Enquanto eu não tiver orientação, aquele sermão para mim eu não vou fazer. É assim que eu levo as coisas para ele. Eu vejo que Deus vai me orientar para quem está preparado com minhas dificuldades. Ok. Então a gente vai pegar esse texto. Eu vou falar ele com as minhas palavras. O que esse texto significa com as minhas palavras. E no final, ao final desses estudos, espero que vocês tenham, com as palavras de vocês, uma forma de explicar o texto também. Então, quando eu olho para a palavra, eu olho para a palavra tema, para mim essas são as duas palavras mais importantes da regra. Um assunto que a gente deve olhar bem, quando a gente estiver estudando um texto, é a palavra. A gente precisa saber se essa palavra é um substantivo, se é um adjetivo. Vocês se recordam onde isso é importante para o nosso estudo? Quando a gente está estudando contínuo, existe a palavra sacrifício lá. Aquilo faz toda a diferença. Porque a palavra sacrifício muda o que a palavra contínuo é, a classe gramatical. Então, uma vez que a gente entende corretamente a gramática na palavra, é mais difícil. A gente está evitando cometer um erro. Ok? Então, a gente tem essa palavra, então eu quero descrever essa regra como gramática. Quando a gente fala do tema ou contexto, isso também pode ser visto como a história em volta do texto. Ok? Isso é uma das formas como eu leio aquela regra. Então,
vamos aplicar a regra número 1. Vamos abrir Mateus 24, verso 6. Quanto? 24, 6. 3. 6. Eu vireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Ok, então a gente pegou um texto e a gente vai aplicar a regra número 1 agora. Como a gente faz isso? Laura? Como a gente aplica a regra número 1, já que a gente quer entender esse texto? Coisas, na verdade, entenda esse texto. Do que esse texto está falando? Então, a gente tem que saber o que estava acontecendo nessa situação, né? Quem está falando isso primeiro? Quem está falando? Uma pergunta. Quem está falando? Jesus está falando, ok? E o que ele está falando? Como a gente entende esse texto? A palavra aqui seria guerra. Então, uma das palavras que a gente quer pegar no texto é guerra. A gente está estudando Mateus 24, verso 6. A gente vai pegar uma palavra que a gente acha importante no texto. Guerra. Okay. Então, Jesus diz que a gente vai ouvir de guerras e rumores de guerras. O que mais ele diz? Eu acho que outra palavra importante é o fim. Então, a gente tem mais uma palavra. Não seria o tema, seria o contexto. Não seria o tema, a história, o sinal do fim. Então, o fim é o contexto. Ainda não é o fim. Diz que ainda não é o fim. Mas ele está falando de sinais. Ok. Então seria sinais? Seria o tema, sinais. O tema é os sinais do fim. Que sinais é virada para a dúvida e do fizer, aí as pessoas falam. Ok. Então, que fim é esse? Todo mundo concorda com isso ou alguém tem uma resposta diferente? Assim? Ok. Perdão? Ok. O que dizer dessas guerras? Quais são essas guerras? Então, será que a gente pode identificar que guerras são essas? Ou é qualquer guerra? Ficando só nesse verso. A gente está tentando entender esse verso, a gente está tentando saber como a gente aborda esse verso e o que a gente tem, o que a gente acha que esse verso significa. Mas a gente pode olhar nos versos anteriores? Tem que olhar e saber. Então, para pegar mais contexto, ou para pegar mais do tema, a gente olha para os versos anteriores para identificar qual é o assunto, do que Jesus está lidando, certo? Então, antes de a gente voltar para os versos anteriores, quais são essas guerras? Será que a gente pode de fato entender que guerras são essas? Ou Jesus simplesmente está dando uma informação que quando a gente estiver chegando perto do fim, não vai ajudar assim tanto, porque é qualquer guerra. A gente vai passar 2000 anos de história, e a gente vai ver guerras durante esses 2000 anos. A gente vai simplesmente continuar achando que o fim não vai chegar ainda. Porque se for essa informação que Jesus está dando, é quase que uma informação que não serve para muita coisa. O que eu acho é que Jesus está sendo bem específico quanto a essas guerras.
Para entender quão específico ele está sendo, a gente precisa entender o contexto no qual ele está falando essas coisas. E qual é o contexto? A destruição de Jerusalém. Ele está falando da destruição de Jerusalém, certo? Se a gente voltar, vamos voltar versos 1 e 2. Alguém gostaria de ler? Saindo do templo, Jesus ia se revirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Pode ler o 3 também. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Então Jesus vai começar a responder. Ele começa dizendo: cuidado com os falsos profetas. Mas em seguida ele vai chegar no verso que a gente está mencionando. Então, qual é o contexto do texto que a gente está estudando? Mateus 24, verso 6. Destruição de Jerusalém e também a volta de Jesus. Eles fazem duas perguntas, certo? Eles perguntam: quando vai ser essas coisas? Quais coisas? Perdão? Essas coisas é a destruição do templo. Destruição do templo. A irmã disse eu. Então, os discípulos perguntam: quando vão ser essas coisas? Então a gente sabe que coisas são, porque Jesus só tinha falado de uma coisa até então. Então eles perguntam também do fim, quando ele vai voltar nas nuvens do céu, certo? Então Jesus, ele vai misturar a resposta. Ele vai responder as duas perguntas, porque a propósito, Jesus havia prometido para os discípulos que se eles pedissem, ele ia dar. Então os discípulos pedem uma resposta, ele vai dar as respostas, mas ele vai dar as duas respostas. Então ele vai misturar a resposta da destruição do templo e a resposta da volta dele. Mas ele faz isso em uma ordem. Deus é um Deus de ordem. Ele coloca isso numa ordem correta. Se a gente passar por esses versos, a gente vai ver que esses versos... Existe uma parte que fala dos discípulos, a primeira parte. Existe uma parte que vai falar da grande perseguição, e depois ele começa a falar da vinda dele. Então, vamos voltar para o verso número 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Porque os discípulos fazem isso. Onde Jesus está... Ok, vamos fazer assim. Então a gente tem um templo aqui. Vou ilustrar o templo dessa forma. E Jesus sai. Jesus sai do templo. O que os discípulos fazem? Então os discípulos vêm ao lado dele. E olham para o templo. O templo está... Os discípulos estão aqui olhando para o templo e dizem: Senhor, olha para o templo. Por que eles fazem isso? Essa é a pergunta. Eles tinham muito orgulho do templo, certo? Eu vou dizer, a razão por que eles fazem isso é porque Jesus acaba de fazer algo bem impressionante. A gente vai voltar um capítulo no verso 38. Disse que a vossa casa não será deixada do céu. Quem disse isso? Então, uma das últimas coisas que Jesus diz é: a vossa casa ou templo vai ser deixado deserto. Vai haver destruição aqui. E os discípulos
por não terem tanta confiança que Jesus está assim tão certo, eles chamam Jesus e dizem: Senhor, olha para o templo, olha para esse mármore, quão belo é. Esse é o templo mais lindo que essa nação já teve, o templo mais lindo que existe hoje. Esse é o orgulho da nossa nação, é o orgulho até mesmo dos romanos, porque foram eles que ajudaram a construir esse templo. Olha para esse templo, o Senhor acha mesmo que esse templo vai ser destruído? Essa é a pergunta dos discípulos. Okay? Eles não podem acreditar que o templo ia ser destruído. Era demais para eles acreditarem nessa ideia. O templo não pode ser destruído, porque existe uma promessa na Bíblia que o templo foi feito para durar eternamente. Então, para eles é inconcebível essa ideia. Por isso eles questionam Jesus. Então, quando Jesus fala do fim, no verso 6, o que eu vou dizer é: o fim não é a volta de Jesus. Mas sim a destruição do templo. Ok. Todo mundo consegue ver isso? Mas aquela frase que eles falam ali no verso 3, a pergunta em si, né? Aquela segunda parte, esse fim que tu botasse ali, não está falando da segunda parte da pergunta, porque a segunda parte da pergunta é: quando sucederão essas coisas que afinal virá da tua vinda e da consumação do século? A segunda parte da pergunta, Verso 3. quando diz essas coisas, quais coisas são? É do templo, certo? Sucederão essas coisas. As coisas são as coisas mencionadas antes. Sim. Então Jesus passou um tempo dizendo: essa casa vai ficar deserta. Então ele sai do templo. A propósito, ele estava purificando o templo naquele contexto. Ele sai do templo e os discípulos simplesmente não absorvem bem o que Jesus está dizendo, que o templo vai ser destruído. Eles perguntam: isso que o Senhor está dizendo, quando vai ser? Então Jesus vai começar a responder. Ele responde em ordem, porque de outra forma os discípulos nunca poderiam entender o que ele está falando. Se ele simplesmente faz uma mistura que não pode ser codificada, ficaria quase que impossível que os discípulos entendessem. Então, em ordem, ele dá a resposta. Então, a primeira resposta dele é sobre o que eles perguntaram primeiro. É quando vai ser o fim dessas coisas? Quando vai ser o fim do templo? Ok? Se a gente fosse agora para o Desejar de Todas as Nações, o capítulo que fala sobre Mateus 24, capítulo 69, e olhasse que a irmã White fala do verso 6, a gente ia ver que, de fato, esse fim não é o fim do mundo, mas sim o fim da nação judaica, a destruição de Jerusalém. E, de fato, esse fim não é o que muitos acham que vai ser. Se a gente tem isso em mente, como a gente entende o verso 14? No 14 ele diz: então virá o fim. Depois que for pregado a todas as nações, então virá o fim. Você pode ler o verso 14 em voz alta para nós? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então Jesus diz que quando o evangelho for pregado, esse fim vai acontecer. O fim do 14 é o mesmo fim do verso 6. Ok? Então, a promessa é que os discípulos vão pregar para todas as nações, toda criatura debaixo da terra, e o fim vai acontecer. Quando esse fim acontece? Qual é o ano? Alguém disse 70? No 70 depois de Cristo é que vai ser o fim dessas coisas, ok? Quando é que esse sermão é dado? Onde a gente coloca Mateus 24? Isso é logo antes de Cristo ser crucificado, no ano 31. Então,
Quando Jesus diz desse fim, ele está apontando para esse evento. A gente vai colocar aqui o fim. E o que ele faz agora é dizer que nessa história, o que vai acontecer? E rumores de guerra. O que isso faz pra gente é, a gente pode pegar essa história, olhar para aquelas guerras, identificar quais guerras são essas. E agora sim a gente pode pegar um modelo de como vai ser o fim dos tempos. Porque quando Jesus dá esse modelo pra gente, no final dos tempos, a gente pode pegar esse modelo e fazer uma aplicação para a volta de Cristo, o fim de todas as coisas. Então a gente pode pegar guerras que aconteceram naquele tempo, que são guerras bem específicas, com características bem peculiares, e identificar guerras que vão acontecer nos nossos dias. Ok? A gente falou do verso 14 e disse que o evangelho seria pregado em todo o mundo. Então vamos ler Colossenses 1:23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. No tempo de Paulo, o evangelho foi pregado para todos, antes do ano 70. Então, uma vez que o evangelho foi pregado para todo mundo, você tem um fim no ano 70. Ok? Vamos abrir. Vamos aplicar a regra número 1 mais uma vez, mas dessa vez em Abacuque. Abacuque capítulo 1. Abacuque capítulo 1. Todos encontraram? Quando a gente fala do livro de Abacuque, para alguns talvez já seja sugerido algo. O que a gente pensa quando a gente lembra do livro de Abacuque? Perdão? Então a gente pensa nesses diagramas, certo? Por que a gente pensa nesses diagramas? Então a gente diz, esses diagramas são o cumprimento de uma profecia no livro de Abacuque. Por que a gente diz isso? E a gente tira essa informação. Da onde? Uhum. Abacuque 2, capítulo 2. Então Abacuque 2, capítulo 2 diz o quê? Porque a visão é ainda para o tempo determinado. Não, desculpe. Então, quem escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas para que a possa ler e faça qualquer. Então a gente diz, Abacuque 2 é uma profecia sobre esses dois diagramas. Qual a prova a gente tem para isso? Espírito de profecia. Okay, então, a gente vai no Espírito de profecia e encontra que a irmã White diz que esses diagramas, tanto um quanto o outro, é o cumprimento da profecia de Abacuque. Certo? Então a gente tem essa informação de que esses diagramas são o cumprimento daquela profecia. Então vamos abrir o capítulo 1 de Abacuque. O peso que viu o profeta Abacuque. Algumas versões dizem a profecia é uma visão. Abacuque vai ver algo. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite contenda e litígio.
Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. O que Abacuque está fazendo aqui? Júlio? Questionando, certo? Júlio? Está reclamando. Intercedendo também. Nessa hora, ele está intercedendo. Quando alguém intercede, o que quer dizer que alguém está intercedendo? Intercessão quer dizer, eu vou falar em favor de alguém. Nessa hora, ele está falando por ele mesmo, certo? Então, Júlio disse, ele está reclamando. Ele olha para Deus e diz, Senhor, até quando o Senhor vai ver essa série de problemas dentro do povo e não vai fazer nada? Até quando esse problema vai continuar? O Senhor vai ver isso tudo e simplesmente não vai resolver nosso problema? Essa é a reclamação que ele faz. Então, de que ele está reclamando? Como a gente sabe do que ele está reclamando? Então, uma das perguntas que a gente tem que fazer é quando Abacuque está falando essas coisas? Então a gente tem que descobrir o momento que Abacuque faz seu ministério. Durante o reinado dos reis que já estavam sendo do Joaquim, né? Isso a gente vai ter que descobrir onde Abacuque está. Qual o período que ele está vivendo. E a gente pode saber o que está acontecendo, então. Uma das formas que eu faço isso é, eu vou para o Espírito de Profecia, no livro Profetas e Reis. E nesse livro, é a história de todos esses profetas do Antigo Testamento e dos reis no período que eles ministraram. Existe um capítulo do Profetas e Reis que lida especificamente com o ministério de Abacuque. Okay? O título do capítulo é Manassés e Josias. Okay. Então tem um capítulo no Desejado no Profetas e Reis. O título daquele capítulo é Manassés e Josias. E a irmã vai colocar o ministério de Abacuque entre essa história aqui. Então, a gente vai ver. Esse aqui está Manassés, M. Alguém se lembra quem foi esse rei? Qual a razão porque ele é tão famoso? Ele é o pior rei de Israel. Não tinha rei pior do que ele, certo? Ele que causou todo esse problema em Israel, que fez com que mais na frente Judá fosse destruído. Depois de Manassés, quem é o rei? Depois de Josias? Joacás. Então a gente tem 1, 2, 3, 4. A gente vai até o reinado de Joaquim, vai? Abacuque. Abacuque acho que vai até o reinado de Joaquim. Josias e Joaquim, Joacás, Joaquim, Jeoiaquim e Zedequias. Esses são os 7 últimos reis de Judá. Abacuque faz seu ministério nesse período. Então a gente sabe, simplesmente olhando para esse pequeno gráfico, do que ele está reclamando. Ele está reclamando dos pecados
que Manassés fez, de toda iniquidade dentro do povo. E Deus está olhando para o povo, esperando ainda. Então Abacuque diz, até quando, Senhor? O Senhor vai ficar esperando aí? Até quando o Senhor não vai resolver o problema que está acontecendo dentro do seu povo? Resolve, por favor. Essa é a reclamação de Abacuque. Então, eu não sei se vocês têm subtítulo na Bíblia de vocês, antes do verso 5. Eu tenho. O que diz? Antes do verso 5? Judá será castigado por A iniquidade de Judá será castigada. Ok, alguém tem uma diferente? Acho que é pelos caldeus. Judá será castigado pelos caldeus. Ok, então, basicamente, os subtítulos que vocês têm são parecidos ou iguais, certo? Ninguém tem um subtítulo diferente? A minha é a resposta de Deus. O Senhor vai responder agora. Desse momento em diante, quem está falando não é mais Abacuque. Quem está falando agora é Deus. E como está no subtítulo de vocês, é sobre o castigo que eles vão receber. A resposta de Deus é em capítulo 2, capítulo 2. Capítulo 1, verso 5. Perdão? Esse subtítulo, a resposta de Deus, está no capítulo 2 mesmo. Verso 1, verso 5, Deus está falando. Sim, o 2 é a resposta do Senhor. Fala. No capítulo 2. No começo do capítulo 2. Ok, deixa eu ver o meu como é que é. Ok, na minha versão, a resposta do Senhor é agora, no verso 5. Mas óbvio, no capítulo 2 a gente também vai ver Deus falando. Então, Abacuque 1, verso 5 diz, o Senhor diz, vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra em que vós não crereis quando vos for contada. Então a resposta de Deus é, olhe para as nações, não olhe para Judá, olhe para lá, para as outras nações, e se maravilhe pelo que eu vou fazer. E o que eu vou fazer é nos vossos dias, é nos dias de alguém que está vivo. Quando essa reclamação é feita, aquela geração vai ver Deus fazendo. Porque é nos dias de uma geração. Verso 6. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Então ele diz que a nação que eu vou suscitar agora são os caldeus. Quem são os caldeus? Então ele vai chamar os babilônios, uma nação amarga, para fazer essa obra. Verso 7. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá seu juízo e sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. E seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe. Voarão como as águias e se apressam à comida. Eles todos virão com violência e seu rosto buscará o oriente. E eles congregarão os cativos como areia. Escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombarias. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomarão. Então passarão como vento e pisarão, e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Qual é a resposta que Deus dá? Abacuque reclama do problema. Ele ia trazer um castigo de fora. Então Deus vai fazer o quê? Vai trazer uma nação. O que essa nação vai fazer? Vai levar eles cativos, vai levar para fora. Vai levar eles cativos. A gente sabe, Daniel e seus companheiros, eles vão cativos. E um pouquinho depois, o que acontece? A cidade inteira vai ser destruída. Então Abacuque faz uma reclamação e Deus diz, ok, eu vou resolver o problema. E a minha forma de resolver o problema é que eu vou destruir toda a cidade. Vai vir destruição, e essa destruição vai vir pelos caldeus. Qual o subtítulo que vocês têm para a próxima sessão, do verso 12 em diante? Então agora o que Abacuque vai fazer?
calma aí. Tá pesado demais. Não gostei da resposta. Não é isso que ele vai fazer? Ele reclama. Deus responde. Ele reclama de novo. Esse é o problema que o povo de Deus sempre recorrente no povo de Deus. O povo de Deus reclama do que está acontecendo. Então Deus diz, ok, eu vou resolver o problema. E a gente diz, não, isso é pesado demais. Eu não suporto essa ideia. Então Abacuque, de alguma forma, está como aqueles discípulos. Jesus diz, eu vou destruir esse templo. Os discípulos simplesmente não acreditam. Não é possível que isso aconteça. Esse templo nunca foi feito para ser destruído. Esse templo foi feito. A promessa é, esse templo vai durar eternamente. Esse templo é para onde as nações vão correr. Ninguém consegue entender como Deus vai conciliar essas duas coisas. E é isso que Abacuque faz também. Como o Senhor vai conciliar que esse templo foi feito para que todas as nações recorram, venham até Ele. E agora o Senhor vai resolver o nosso problema destruindo o templo? Não consigo entender. Então, hoje, nós, na igreja, a gente lê aquele capítulo 9 de Ezequiel e diz que existiam pessoas na igreja que estão clamando e gemendo pelos pecados de Israel. A gente diz, esses somos nós. A gente está reclamando desses pecados em Israel. Então a gente reclama, e Deus dá uma solução. A gente reclama de novo. Porque a gente não suporta a forma como Deus vai resolver, ou como resolveu os problemas nesses tempos passados, e assim também no nosso tempo. Então ele vai dizer, não és tu, Senhor? Não és tu desde sempre? Meu Deus, meu santo, nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem alevosamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Então, Babilônia vai vir, e Babilônia é aquele ímpio do verso 13. E Abacuque olha para Deus e diz, como o Senhor vai suportar que alguém que é mais ímpio do que nós, mais ímpio do que o seu povo, faça tais coisas? O Senhor não pode fazer isso. E farei os homens como peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe. Ele a todos levanta com anzol, e apanha-os com sua rede, e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, sacrifica a sua rede e queima o incenso à sua draga. Porque com elas se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida. Porventura, isso esvaziará a sua rede e não deixaria de matar os povos continuamente? Então a gente sabe qual o contexto de Abacuque. Uma vez que a gente sabe a história que ele está, ou uma vez que a gente sabe a data, o período, se torna fácil olhar para esses textos e tirar conclusões da história que está acontecendo. A gente olha para as palavras e a gente sabe que as palavras têm uma importância dentro do tema que a Bíblia apresenta. Essa é a primeira regra de Miller. Porque a gente não usa essa regra adequadamente, a gente acaba não entendendo os textos que a gente está lendo. 2015, eu não sei a razão, mas eu me lembro, eu abri o capítulo 1 de Abacuque para estudar. E eu reivindicava usar as regras de Miller. Então eu peguei o capítulo 1 e comecei a estudar. E a forma como eu estudei foi pegando textos provas para tentar provar a minha teoria nesse assunto. E o máximo que eu fiz foi entender, ou no mínimo decorar o tema do assunto. Mas eu simplesmente não tinha uma dica do que Abacuque estava falando. Eu queria provar Abacuque com outros textos. Eu não sabia nem sequer a história
que Abacuque vivia. Ok? A gente precisa olhar para o contexto, se a gente quiser entender esse texto. Então, uma vez que a gente sabe o contexto, a gente sabe do que ele está reclamando. Porque Deus aqui anuncia que vai vir uma nação para destruir o povo. E é disso que ele está reclamando. Com uma pequena linha, a leitura do texto fica muito mais simples. Capítulo 2. Capítulo 2 é o capítulo que a gente diz falar desses diagramas. Verso 1. Alguém poderia ler? Sobre a minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei a esta queixa. O que Abacuque está fazendo agora? Está esperando novamente a resposta de Deus. Para onde ele vai? Uma torre de vigia. Para ver se está vindo os caldeus? Ele sobe na torre, certo? Está atento para ver se está acontecendo. Então, ele está nessa torre, e quem está na torre tem um papel importante. Qual o papel de quem está na torre? Vigiar. É um atalaia, certo? Então, Abacuque agora é um atalaia. Por que ele é um atalaia? O que o atalaia faz? Ele avisa o que ele está vendo. Porque está vindo destruição. Se ele não avisar a destruição que está vindo, ele vai ter que pagar por isso. Então agora ele está na torre, porque ele sabe o que vai acontecer. É ele que pode ver o inimigo que está vendo. Então quando for perguntado para ele, ele vai dizer. Então verso 2. Alguém poderia ler? O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. O que o verso 2 identifica nesse texto? Primeiro que o Senhor respondeu ele teve a resposta dele. Quando diz, escreve a visão, que visão é essa? Perdão? A visão que ele teve no capítulo anterior, certo? Então vocês mudaram de opinião já, certo? Vocês disseram que a visão era essa visão e aquela visão. E agora vocês estão dizendo que é a visão de que os caldeus estão vindo. Capítulo 1. É isso? Qual a resposta correta, então? O que de fato está acontecendo aqui, a visão do verso 2, é de fato a visão que ele viu antes. Deus diz, escreve essa visão, e você tem que escrever. No português diz, para que possa ler o que correndo passa. Eu não acho que essa é a melhor tradução. No inglês diz, para que possa correr aquele que lê. A minha tradução diz, para que aquele que a ler, corra com ela. Essa é uma boa tradução. Quer dizer que vai continuar lendo mesmo correndo. Então, o que está escrito na visão? Então, Abacuque vai escrever numa tábua a visão, certo? O que está escrito ali? Destruição. Essa outra tradução já muda, né? Ele diz, os caldeus estão vindo. Então, quando alguém olha para o que está escrito, o que essa pessoa faz? Sai correndo. Corre, foge. Quando Jesus disse que o templo ia ser destruído, o que ele avisou para as pessoas fazerem? Fujam. A visão é para que as pessoas não sejam pegas despreparadas. Essa é a missão de Abacuque. Ele agora é um atalaia. Ele viu o que Deus disse para ele no capítulo 1. E agora ele precisa escrever o que Deus disse para ele. E o que Deus disse é que estava vindo destruição. O que eu vou dizer é, talvez um dos primeiros lugares na Bíblia
onde essa destruição é predita, em Levíticos 26. Levíticos 26 identifica esses vários eventos da destruição de Jerusalém. Os versos mais específicos, eu diria, verso 18. Vou abrir. A gente não vai fazer um estudo em Levíticos 26. Mas a gente está mencionando do verso 14 em diante. Vou fazer um breve comentário sobre Levíticos 26, então. Deus está falando da aliança. E está falando os termos da aliança. Se vocês me obedecerem, eu vou abençoar vocês. E as bênçãos estão dos versos 2 até o verso 13. Tudo isso são as bênçãos no caso de alguém guardar a aliança, do povo guardar a aliança. Mas o verso 14 diz: se vocês me desobedecerem, aqui está o que vai acontecer. E no verso 18 e no verso 19 diz: e se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei e castigar-vos-ei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque quebrantarei a soberba da vossa força. Verso 21 e 22. No 22 diz: eu enviarei entre vós feras do campo, aos quais vos desfilharão. O que são feras do campo? Em outras versões diria bestas. O que é uma besta em profecia bíblica? São reinos, certo? Então são reinos que vão ser enviados para o povo. E que essas feras, e que esses reinos vão fazer? Vão tomar os filhos. Isso acontece no ano 606. Quando Daniel e os filhos de Judá são levados por Nabucodonosor. É isso que vai acontecer com eles. Verso 24. Porque trarei sobre vós a espada. E eu mesmo vos ferirei 7 vezes. No verso 24, certo? É. Uhum. No verso 25, diz que vai trazer a espada. E eu quero finalmente chegar no verso 29. Verso 29 diz: porque comereis a carne de vossos filhos, e a carne de vossas filhas comereis. Destruirei os vossos altos e desfarei as imagens de sol. Isso tudo é a destruição de Jerusalém. Quando a gente lê sobre a destruição de Jerusalém no ano 70, a gente sabe, a irmã White diz, que as mães, o que elas faziam com os filhos? Então, essas profecias de Levíticos 26 é sobre a destruição de Jerusalém. Por isso eu fiz o ponto de que o que Abacuque está vendo é essa destruição que foi predita a primeira vez por Moisés. É sobre o cativeiro. Ok? Vamos voltar para Abacuque então. Escreve a visão. E a gente diz: a visão é que os caldeus vão vir para cumprir essa história. E a gente está fazendo outro ponto, uma aplicação de que essa mesma visão de Levíticos 26 para que possa ler, ou para que possa correr o que lê. Então a gente olhou para a história natural e viu dentro do contexto daquela história o que de fato esses capítulos estão dizendo. Aquele capítulo não está falando desses diagramas no seu contexto imediato. O que ela está falando
é de uma visão que é sobre a destruição do povo de Deus. Então, o que os milleritas fazem e o que a irmã White faz, quando ela diz que, que Abacuque 2 é o cumprimento, tem o seu cumprimento nesses diagramas, a irmã White está fazendo uma aplicação de uma profecia. Aquilo não é de fato o cumprimento original da profecia, mas ela, como uma profetisa, ela tem autoridade de fazer aplicações, pegar textos da Bíblia e fazer aplicações daquele texto. Então, o que ela vai dizer é, esse diagrama, eu vou colocar dessa forma. Vou fazer mais uma linha aqui. Essa é a linha millerita. Em 1840. Talvez essas datas não queiram dizer nada, nem para todos isso quer dizer alguma coisa, mas são eventos que a gente vai tentar, talvez em outro momento, abordar. Mas no ano 42, foi publicado esse diagrama na história millerita. E o que tem nesse diagrama? Qual a primeira profecia desse diagrama? A primeira profecia desse diagrama, ou a primeira data, é o ano 677. E os milleritas tiraram essa profecia de Levíticos 26. Então, a primeira data do diagrama, o ano 677, vai te conduzir pelos eventos da profecia bíblica até te levar ao ano 1843. Então, se você faz a matemática, daí você tem a profecia que os pioneiros identificaram como sendo os 2520. E uma vez que esse diagrama é publicado, qual é a reação do povo naquela história? Como era a interação das igrejas com a mensagem de Miller até a publicação desse diagrama? Ou seja, antes da publicação desse diagrama. Eles não tinham tanto problema assim. Mas uma vez que esse diagrama é publicado, o que acontece? Qual a mudança na relação entre eles? Eles rejeitam. Então as igrejas protestantes vão rejeitar a mensagem de Miller. E isso vai conduzir à segunda mensagem angélica. Que é uma mensagem de que a igreja protestante ia ser passada por alto, ou ia se tornar participante nos pecados de Babilônia. Então, o que acontece com o povo protestante, quando eles, como resultado dessa visão, é o mesmo que acontece no tempo de Abacuque, quando ele escreve essa visão. É inevitável agora. A destruição está predita. Ok? Então, a aplicação da irmã White e dos pioneiros quanto a Abacuque 2 é uma aplicação válida. É uma aplicação que se baseia em repetição da história. História se repete. E a menos que você tenha corretamente a estrutura exata no contexto em qual foi dada a profecia, no qual o profeta falou, é impossível fazer uma aplicação correta para os eventos finais. Então a gente precisa entender corretamente o contexto, a história na qual foi dada, para fazer uma aplicação correta nos fins dos tempos. Okay. Isso tudo é sobre a primeira regra de Miller.
Vamos abrir Joel, capítulo 1. Alguém poderia ler para mim Joel 1 e 2, 1, verso 1 e 2? Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Do que Joel está falando aqui? Como a gente sabe o que ele está dizendo? Qual a palavra mais importante no texto? Verso 2. Qual vocês acham que é a palavra mais importante no verso 2? Ouvir? Alguém tem alguma resposta diferente? Para mim, a palavra mais importante é a palavra mais simples do texto. Isto. Porque isto é o que eu não sei. Eu não sei o que é isto. E se eu não sei o que é isto, não adianta eu ler o resto do texto. E o que eu vou ouvir é isto. O que é isto? A palavra isto, no português, ela quer dizer algo que aquele que fala, que está perto daquele que fala. Então, quando o profeta diz, ouve isto, o profeta está bem perto da coisa que ele está falando. Então, como a gente sabe o que é isto? Do que Joel está falando aqui? Como vocês resolveriam esse problema? Espírito de profecia. Primeiro, isso é o que a palavra do Senhor falou. O que falou é que a gente tem que saber. Na história. Né? Então a gente vai saber história. A gente vai olhar a história, certo? Como a gente vai saber história? Então, uma das formas é ir para o Google. Mas não é o mais confiável, certo? O mais confiável é o Espírito de Profecia. E o que acontece se o Espírito de Profecia não tivesse nenhum comentário sobre isso? Porque nem sempre o Espírito de Profecia comenta textos difíceis. Ok? O Espírito de Profecia comenta muitos textos, mas não todos. Existem alguns textos que são deixados para nós tentarmos entender. Para nossa sorte, o texto que a gente está lendo, ela comenta. O verso 6 também não. O verso 6 ele não mostra para a gente o que está acontecendo. Então, antes de abrir o Espírito de Profecia, para saber qual a história é, a gente vai ler mais versos e a gente vai chegar no verso 6. O que diz o verso 6? Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número. Seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de um leão velho. Como o verso 6 ajuda a gente? Leão, só tem dois leões, a Síria e a Babilônia. O leão velho é a Síria. Ok. Leão velho é a Síria. O leão velho é a Babilônia. Ok. Então, a gente está dizendo que a gente sabe o que esse leão é. Então, se a gente tiver certo de que esse leão é a Síria ou Babilônia, a gente sabe a história. Mas será que a gente tem certeza de que esse leão é a Síria ou Babilônia? A gente sabe por causa de... Eu não lembro qual é o verso, mas tem verso que mostra que foram 2 leões. Então, vai para o verso 4. Alguém lê para mim o verso 4. O que ficou do gafanhoto portador, comeu o gafanhoto migrador. E o que ficou do gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que ficou do gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Qual o símbolo mais importante nesse verso? O gafanhoto, certo? Então,
Gafanhoto é um símbolo de quê na Bíblia? Dos árabes, certo? Se a gente fosse para esse verso e abrisse Apocalipse 9, identificasse que aquilo é o Islã, a gente ia cometer um erro aqui. Então, antes de ir para outro texto, para tentar definir o que a gente ainda não entendeu, a gente precisa pelo menos saber do que está falando a história. Parece difícil, porque é história, a gente não viveu essa história. Mas alguma dica a gente pode ter. A gente viu que na história de Abacuque, a única coisa que a gente precisou foi saber qual era o rei no qual ele ministrava. Sabendo o rei, a gente sabe o que está acontecendo na história, pelo menos por alto. Porque a gente sabe que Manassés era aquele que estava cometendo os problemas. E era dele que Abacuque estava reclamando. Então a gente vai tentar descobrir pelo menos um pouco dessa história de Joel. Como a gente faz isso? Como a gente acha isso? Profetas e Reis é um bom chute, mas não é lá. A gente vai abrir Grande Conflito, página 308, parágrafo 1. Dia 19 de maio de 1780, figura na história como dia escuro. Desde o tempo de Moisés, nenhum período de trevas de igual densidade, extensão e duração já se registrou. A descrição deste acontecimento, como a dar uma testemunha ocular, não é senão um eco das palavras do Senhor registrada pelo profeta Joel 2.500 anos antes de seu cumprimento. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então ela está dizendo. Então a gente pegou algumas coisas nesse texto, certo? Vou tirar essa parte. Obrigado. Quais são as coisas importantes que a gente tirou do texto? 2.500 anos antes. 1780, 2.500, 720. Ok. Então, eu vou ler de novo, porque nem todos têm o texto. Talvez só eu tenha. Então, o que ela diz é, no dia 19 de maio de 1780. Então, essa data é porque ela diz... Ela identifica essa data no texto. Então ela vai dizer que essas palavras registradas pelo profeta Joel 2.500 anos antes foi dada essa profecia. Então a gente vai olhar para a data que ela deu e voltar 2.500 anos na história, certo? Alguém disse 720, alguém disse 721. Qual é correto? Laura, por que 721 e não 720? Porque está escrito aqui na minha Bíblia 720. Essa é uma forma boa de se fazer isso. Perdão? A minha diz 800. Com ponto de interrogação, né? Ok. Mas pelas contas, 2.500 menos a data de 720. Matematicamente, está correto, certo? O problema dessa matemática é que ela não considera o ano zero. Existe um ano que essa matemática inclui, que é o ano zero. E o ano zero simplesmente não existe. Ou é um antes de Cristo,
E entre esses 2 anos não existe um ano chamado ano zero. Então, como esse ano não existe, e essa matemática considera esse ano, a gente precisa acrescentar um ano aqui. Então, a gente acrescenta um ano e chega no ano 721 antes de Cristo. Então, essa data, 721, o que aconteceu nesse ano? Israel, 723, né, que a Síria leva Israel. 723. A gente sabe o que aconteceu no ano 723. Nem todos, eu admito que nem todos sabem, mas a gente sabe alguma coisa sobre esse ano. Mas o que a gente está falando é desse ano, não do ano 723. O que aconteceu no ano 723? A Síria leva. Oséias. A gente tem o rei Oséias aqui. A gente diz que no ano 723 ele foi levado em cativeiro, cumprindo a profecia de 2520 sobre as tribos do norte. Isso vai te levar. Então, a gente pega o ano 723 para os 2520. Mas o ano 721 é o mencionado. A gente diz que a palavra isto, no livro de Joel, capítulo 1, verso 2, identifica que é algo perto de quem fala. Você diz isto, quer dizer, é algo que está perto de você. Quando você diz isso, é algo que está longe de você. Então tem que ser algo perto, não algo longe, porque 2 anos, para mim, é longe o suficiente. Tem uma informação que a gente passa por alto aqui. Segunda Reis, capítulo 17, verso 4 e 5. Só para constar aqui, qual é a página do grande conflito que fala com Joel? 308, parágrafo 1. Segunda Reis 17, verso 4 e 5. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, pois enviara mensageiros a Sur, rei do Egito, e não pagava o tributo anual ao rei da Síria, como dantes. Portanto, Salmaneser o agarrou e aprisionou na casa do cárcere. 5, né? O rei da Síria invadiu toda a terra e, chegando a Samaria, sitiou-a por 3 anos. O que a gente sabe é que quando Oséias foi levado em cativeiro, não acabou aí. Ele foi levado para o cárcere, para a casa do cárcere. Mas aquilo é só o começo da história. Quanto tempo a história dura ainda? 3 anos. Então, ano 723 é o primeiro. 722 é o segundo. E no terceiro ano, no ano 721, é que o cerco de Samaria acaba. E é nesse ano que a cidade foi destruída. Então, Joel, profeta do sul, das tribos de Judá, olha para o povo e diz: será que isto aconteceu nos vossos dias ou nos dias dos vossos pais? Então ele está dizendo para o povo que o que aconteceu, o que acaba de acontecer, é um alerta do que pode acontecer também com Judá. Então, a gente só sabe isso se a gente de fato olhar para o contexto. Então, aí ele vai introduzir essa ideia dos gafanhotos e vai dizer dessa nação que vai vir para destruir no reinado de Zedequias. Ok? Isso tudo é aplicar
a regra número 1. A regra número 1 abre uma série de coisas que a gente simplesmente não conseguia ver antes. A gente cava fundo quando a gente usa essa regra. Aqueles textos que a gente está lendo passam a ser familiares para nós. Deixa eu ver se tem um texto. Tá, só uma perguntinha. Uhum. Tá, a gente estaria só em Joel. Como é que descobriu o segundo Reis? Como a gente descobriu o segundo Reis? Aí sim, não está procurando ainda texto sobre o texto, né? Você está procurando. Como é que chegou no Reis? Então já sabia da história. É quanto o texto ele via. Estava escrito. Porque a história, o livro de Reis é o livro da história desses reis. Talvez a gente não saiba o capítulo que está, mas a gente sabe que no livro de Reis conta essas histórias. Então, a grande chance é que a gente vai olhar esses capítulos, esse livro, e vai achar informações sobre a história que está se passando nesse período. A gente sabe qual período é. A gente sabe que 3 anos antes foi o cativeiro das tribos do norte. Então, a gente encontra que aquele rei é Oséias, e a gente vai procurar o que aconteceu na história de Oséias. E na história de Oséias, essa história de um cerco do povo de 3 anos, e a destruição mesmo só se deu no ano 721. Então assim a gente sabe como olhar. A gente não está tentando definir o significado de palavras, a gente está simplesmente buscando informações de história, ok? Então, o que acaba sendo, isso é um estudo de pesquisa histórica, primeiro para colocar um contexto, e depois para fazer aplicações do que são esses símbolos. Porque agora a gente sabe que Joel está falando de uma destruição que vem do norte. Então a gente sabe que esse leão sim é um leão que representa uma nação do norte, que esses gafanhotos são a destruição que foi causada também pelo norte, e não pelos muçulmanos. Os gafanhotos iam fazer a gente tropeçar ali. A gente precisa primeiro entender o contexto imediato. No livro Educação, página 189, parágrafo 4, Educação 189, parágrafo 4 diz: no estudo diário, o método de estudar versículo por versículo é muitas vezes mais eficaz. Tome, estudante, um versículo e concentre o espírito em abrir o pensamento que Deus pôs ali para ele. O que o estudante deve fazer? Pegar um versículo e tentar descobrir o quê? O pensamento que Deus pôs. O que existe nesses versículos é o pensamento que Deus pôs. Não é o pensamento de Abacuque. Abacuque tinha algo em mente. Abacuque, de fato, estava dizendo de algo que ele esperava. Mas quando Deus pôs aquele verso ali, Deus tinha muito mais em mente do que simplesmente o que Abacuque podia ver. Vou abrir mais um texto antes de continuar a leitura desse. Mensagens Escolhidas 3, página 338. Uhum. Nunca estamos ausentes da mente de Deus. Deus sempre nos tem em mente. Ele é nossa alegria e salvação. Então olha o que ela vai dizer em seguida, depois de dizer que nós não estamos ausentes da mente de Deus. Cada um dos profetas antigos falou menos para seu próprio tempo do que para o nosso. Então quando Abacuque diz algo, embora era especificamente para o seu tempo, era menos para aquele tempo do que para o nosso. Porque nós não estamos ausentes da mente de Deus. A gente precisa sim entender o que tinha na mente de Abacuque. Mas
Deus tinha algo ali que era mais para nós do que para Ele. Não quer dizer que não era para Ele. Era para Ele. Mas era menos do que para nós. De modo que suas profecias são de utilidades para nós. Então, esse capítulo em si vale um estudo, mas só queria comentar o fato de que nós não estamos ausentes da mente de Deus. Então, o texto que a gente está lendo em Educação, página 189, diz: no estudo diário, o método de estudar versículo por versículo é muitas vezes mais eficaz. Tome, estudante, um versículo e concentre o espírito em descobrir o pensamento que Deus pôs ali para ele. E então se demore, passe tempo. Passe tempo nesse pensamento até que se torne seu também. Quando a gente passa tempo estudando esses textos, entendendo o que cada uma dessas coisas significam, esses pensamentos que eram de Deus passam a ser nosso também. A gente passa a ter em nós o que Deus colocou naqueles versos. A gente passa a comer verdadeiramente a palavra de Deus. E aquilo, a palavra dele e nós se torna um. Essa é a combinação entre a palavra de Deus, que é divino, e nós, que somos humanos. Isso é comer o livrinho. A gente precisa aplicar essas regras corretamente. A gente precisa passar tempo nos versos, versículo por versículo. Uma passagem estudada assim, até que sua significação esteja clara, é de mais valor do que o manuseio de muitos capítulos, sem nenhum propósito definido em vista e sem nenhuma instrução positiva obtida. Não é quantidade, né? Essa, na verdade, é a regra número 1. Essa é a regra número 1. Passar tempo olhando o texto, olhando os versos. A gente tem a mania de achar que a Bíblia é um livro simples de se entender, que a gente pode simplesmente fazer uma leitura devocional e pegar a mensagem que tem ali. Então a gente olha para esses textos de forma superficial. E o que a gente perde? A gente perde o que está abaixo da superfície. Quando a gente lê de forma superficial, a gente vai sim pegar algo. O que a gente vai pegar? Moral. Os assuntos morais da Bíblia. Mas se a gente passar tempo olhando bem de perto para aquelas coisas e olhar com profundidade no nosso estudo diário, a gente vai pegar algo que é mais do que moral. Porque moralidade, milhares de pessoas sabem. Existem milhares de muçulmanos que sabem da Bíblia e sabem tudo, todos os assuntos morais da Bíblia. Eles estudam isso. Pessoas que são nem sequer cristãs estudam a Bíblia e sabem essas coisas morais mais do que nós. Os judeus também. O que a gente precisa é olhar para a Bíblia e cavar, é olhar mais do que está na superfície. E o ponto é, as palavras são as mesmas para mim, para você e para um muçulmano. As mesmas palavras. Nas mesmas palavras, você pode encontrar mais de uma coisa, ou você pode encontrar moralidade, mas também pode encontrar profecia naquelas palavras. Vou abrir mais um texto. Essa semana, eu lendo a meditação antiga, bem como tu estás falando, encontrei até uma aqui na minha Bíblia aqui, posso ler? É um parágrafo pequeno. Diz assim: há na palavra de Deus ricas minas da verdade, que podemos passar a vida inteira a explorar, vindo a verificar que apenas lhes começamos a divisar os preciosos depósitos. Aprofunde o poço, tire os tesouros ocultos. Eu acho que tu falou. A gente vai abrir Conselhos para Obreiros. Eu já vou falar o livro.
O livro Outro Poder, página 20.1. Os pioneiros devem falar. Deus concedeu-me uma luz quanto aos periódicos. Que luz é essa? Diz ele que os mortos devem falar. Minha pergunta é, os mortos falam? Através de seus escritos eles falam. Como? Suas obras os seguirão. Eles estão mortos, mas o que eles deixaram escrito vão ser o que vão falar. Devemos repetir as palavras dos pioneiros em nossa obra, que sabiam o custo de buscar a verdade como a tesouros escondidos e que labutaram para estabelecer os fundamentos da obra. O que esses homens faziam quando estudavam a Bíblia, eles não buscavam pelo que estava na superfície dos textos. O que eles buscavam? Tesouros escondidos. E quando eles faziam isso, eles estavam lutando, ou labutando, para estabelecer o quê? Os fundamentos da obra. Quais são os fundamentos que eles deixaram para nós? São esses diagramas, as verdades nesses diagramas. Eu desafio a qualquer um a abrir ou olhar para esses diagramas e me dizer se existe algum assunto moral, se existe alguma verdade nesse diagrama que é moral, senão que é tudo profético. Verdades que são tesouros escondidos são as verdades proféticas que existem na palavra de Deus. Eles avançaram passo a passo sob a influência do Espírito de Deus. Um a um, esses pioneiros foram descansando no Senhor. A palavra que me foi dada é: seja reproduzido tudo que esses homens escreveram no passado. In Signs of the Times, não publiquem artigos muito longos ou com letras muito pequenas. Não tentem colocar tudo em uma só edição. Ok? O que a gente fez hoje foi olhar um pouco para a primeira regra de Miller. Fazer algumas perguntas, se a gente realmente entende essa regra. A minha experiência, quando a gente olha para essa regra, a gente simplesmente interpreta essa regra da forma errada. A gente acha que ela diz uma coisa, ela não diz. A regra número 1 é sobre como a gente lê um texto. É sobre passar tempo valorizando as palavras do texto. É sobre fazer perguntas corretas para o texto. As perguntas são: quando? O que? Como? Para quê? São as perguntas mais simples, que a gente não acha que tem o poder de nos fazer ver esses textos da forma correta. E quando a gente faz essas perguntas, o texto se enche de significado para nós, porque a gente começa a ter respostas. E quando a gente começa a ter essas respostas, a gente tem a habilidade de olhar para aqueles textos, explicar aqueles textos com as nossas próprias palavras. A gente pode parafrasear os textos, porque a gente simplesmente sabe do que o texto fala. Isso é algo fortalecedor de se fazer. E ao fazer isso, a gente deixa de olhar simplesmente para a superfície do texto e passa a ter um olhar mais profundo. E assim, vai se tornar quase que inevitável encontrar tesouros. Então a gente deu alguns exemplos. O primeiro exemplo que a gente deu foi sobre guerras e rumores de guerras antes do fim. O que a gente viu é que o fim não é a vinda de Cristo. O fim é o ano 70. E as guerras e rumores de guerra são guerras específicas que eles podiam ver. E quando a gente pega essa estrutura para fazer uma aplicação dos eventos finais, isso passa a ser algo específico que a gente sabe como usar. Não é simplesmente olhar para qualquer guerra que tenha acontecido nesses anos todos e dizer, ok, são sinais do fim. A gente pode descansar, porque sempre foi assim. Então a gente olhou também o exemplo de Abacuque e olhou como é importante olhar a história, o contexto. Também a história de Joel.
para saber do que se de fato está falando. Então a gente deu 3 exemplos do uso dessa regra. Então, no decorrer dos estudos, a gente vai olhar pelo menos mais 1 ou 2 exemplos de como se usar essa regra. E nosso objetivo é falar da metodologia, especialmente a regra número 1. Talvez a gente fale da regra 3. A regra 5, talvez seja uma das que a gente vai precisar falar. E depois a gente vai entrar no assunto de parábolas. Porque Jesus falava em parábolas. Qual o ponto em falar em parábolas? O que é uma parábola? A gente vai começar a fazer essas perguntas e buscar respostas para elas. Também a gente vai ver o assunto de Laodiceia. Porque Laodiceia acha que é rica, acha que tem tesouros. E porque acha que tem tesouro, vai para uma ilha deserta, essa ilha onde os piratas escondiam os tesouros, e vai lá simplesmente para tomar banho de sol. E não procura coisas que podem estar simplesmente ali, abaixo da superfície. Eles podiam de fato ficar ricos, mas ricos para o reino dos céus. Ok? A gente acha que tem tudo e não quer procurar pelas coisas que Deus guardou para a gente, os tesouros que estão escondidos na palavra para a gente. Então, esses são os 3 temas que a gente vai abordar: a metodologia, as parábolas, o assunto de Laodiceia, essa condição laodiceana. Vamos orar? Querido Deus, Pai que está nos céus, queremos te agradecer pelo seu sábado que se iniciou, pela oportunidade que o Senhor nos deu de nos reunirmos para estudar a sua palavra. Amém. Que o Senhor possa ser misericordioso conosco ao estudarmos esse método tão especial. Amém. Que ao abrirmos sua palavra, Pai, possamos com paciência olhar as profundezas do que o Senhor deixou ali para nós. Amém. Que possamos não ser preguiçosos e saltar os textos que a gente nem sequer entende e achar que entende esses textos. Que o Senhor nos ensine verdadeiramente a metodologia, Pai, que o Senhor deixou para essa última geração. Por favor, continue conosco no decorrer dos estudos, no decorrer desse final de semana. Que possamos sair daqui transformados. Amém. Isso te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.